Quando um objeto muda de estado, por exemplo, quando o mouse está sobre ele, quando um checkbox é marcado, quando o elemento se torna ativo, ele pode receber estilos personalizados, como outra cor de background, aumentar ou diminuir de tamanho, etc. Mas essas transformações ocorrem de maneira instantânea. Por exemplo, um botão que possui uma cor de texto padrão e outra cor aplicada somente à pseudoclasse Hover mudará de cor instantaneamente quando o mouse estiver sobre ele. As transições visam justamente manipular os estados intermediários. No mesmo exemplo do botão, se a cor do estado normal for branca e a cor do hover for preta, a transição manipulará todas as escalas de cinza entre o branco e o preto. As transições podem manipular diversos tipos de propriedades. As propriedades de transição são Transition Delay, que define quanto tempo a transição demora para ser iniciada. Transition Duration, que define quanto tempo a transição dura. Transition Property, define em quais propriedades CSS a transição será aplicada. E Transition Time Function, que define a curva de animação. Neste exemplo, temos uma transição de um título definindo um tempo de atraso de 150 milissegundos para o início da transição e uma duração de 850 milissegundos, fazendo com que no total a transição dure 1 segundo. Não utilize transições muito longas em elementos HTML, que exigem interação do usuário. Isso pode fazer com que a página pareça lenta, diminuindo a acessibilidade e fazendo com que o usuário tenha uma má experiência de navegação. Podemos definir quais propriedades serão afetadas pela animação. Você notou que a pseudoclasse Hover define 3 propriedades. No código, todas essas propriedades se comportarão de acordo com as propriedades de transição. Mudando o valor All para Color, somente a cor sofrerá a transição.
Neste caso, a mudança das outras propriedades ocorrerá de maneira instantânea, porque as propriedades Transition Delay e Transition Duration não se aplicam a elas. Curvas de animação definem a velocidade durante a transição. As básicas são: linear, a transição ocorre na mesma velocidade do começo ao fim. Easy, é semelhante ao easy out, a animação desacelera um pouco perto do final. Easy in, a animação começa lenta e acelera conforme se aproxima do final. Easy out, a animação começa rápida e desacelera conforme se aproxima do final. Easy in out, a animação começa lenta, acelera conforme chega na metade do progresso e depois volta a desacelerar. A curva de uma animação diz respeito ao arco formado por velocidade e progresso no gráfico. Se tiver curiosidade, pesquise um pouco sobre curvas de animação ou curvas Bézier. Neste exemplo, criamos 5 elementos div e atribuímos um ID a cada um, identificando o tipo de transição que criaremos. Definimos o estado hover delas, o que deverá acontecer quando o usuário passar o mouse sobre o elemento.
Você pode ver este código em ação no link que aparece na tela. Efeitos de chicote numa transição são criados com a função Cubic Bezier, que pode ser personalizada a gosto, caso você possua um conhecimento básico sobre manipulação de curvas Bezier. Mas podemos utilizar alguns valores padrão. Você pode ver estes efeitos em ação no link que aparece na tela.